Olá, colegas advogados, estudantes e todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos ao Comissões em Ação, o podcast da OAB São Paulo que te conecta com as comissões temáticas da nossa seccional. Vem conhecer um pouco sobre os projetos, as lutas e as conquistas de cada comissão que atua em defesa da advocacia. Em cada episódio, recebemos presidentes e membros das comissões para mostrar como a OAB São Paulo se movimenta com ideias, ações e resultados. Por aqui, a ordem não para e você precisa saber disso. No episódio de hoje, vamos abordar sobre a área do direito tributário e para nossa conversa, recebemos o nosso convidado, o Dr. Eduardo Corrêa da Silva, advogado tributarista, mestre em Direito Tributário pela FGV, pós-graduado pela PUC e juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Doutor, é uma honra recebê-lo. Seja bem-vindo. Oi, Carol. Muito obrigado e muito obrigado. É um prazer para nós participar do Comissões em Ação. Muito obrigada. E considerando, doutor, que é fundamental para quem está nos acompanhando conhecer o trabalho realizado nos bastidores da OAB São Paulo, que trabalha diariamente em prol da advocacia e da sociedade, para a gente começar, queria que o senhor compartilhasse conosco qual é a missão da Comissão de Direito Tributário. Bom, primeiro acho que é importante nós falarmos sobre a missão institucional da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós representamos não só a advocacia, mas também a cidadania. Nessa gestão, a Comissão de Direito Tributário tem como um grande objetivo, Carol, fazer um trabalho muito focado na advocacia. O direito tributário no Brasil está passando por relevantes modificações, né? Então, nós estamos passando na fase de implementação de uma reforma sobre o consumo. Uma parte da regulamentação já aconteceu, a segunda parte está por acontecer. Passaremos também por uma reforma do imposto de renda no Brasil. Então, muita coisa acontecendo simultaneamente. Então, uma das grandes funções que temos é difundir conhecimento e apoiar toda a advocacia e a sociedade nesse momento de transformação. É um papel fundamental, né? E como que está estruturada a Comissão de Direito Tributário hoje na OAB e quais são os principais nichos de atuação? Carol, eu estive presidente de subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então, por essa razão, eu tenho uma clareza, né, de que sozinho, né, ou eu e a vice-presidente, a doutora Fabiana Carsoni, ou eu, a vice e o secretário, nós faríamos muito pouco pela advocacia se estivéssemos sozinhos aí dentro dessa missão, né? Então, nós organizamos, né, a comissão em coordenadorias. Então, nós temos algumas coordenadorias de trabalho, algumas temáticas. Então, nós temos uma coordenadoria focada em reforma tributária, que é coordenada pela doutora Camila Tapias. Temos uma focada em contencioso tributário, que é coordenada pela professora Maria Rita Ferragutti. Tem lá também o Galderize Teles em uma vertente, em outra vertente a professora Suzy Hoffmann, e também uma vertente de transação tributária, que inclusive quem preside é o Dr. Luiz Carlos Simonoves, que é presidente da Comissão de Comércio Exterior. E temos outras comissões também muito importantes, uma delas de relações com entidades, que é coordenada pelo Dr. Marcelo Molina, uma super interessante, Carol, que é relacionada ao relacionamento com as subseções. Então, a Comissão de Direito Tributário se relacionando com as subseções, a doutora Daiane Cavalcante, que é a coordenadora desta coordenadoria. Então, nós temos ali várias pessoas também abaixo das coordenadorias também contribuindo e ajudando para o avanço da comissão. Puxa, doutor, que comissão rica de autoridades, que bacana os membros, legal. Muito legal. E para demonstrar como que a comissão contribui para a advocacia paulista, quais foram assim, os principais projetos e ações realizados recentemente? Carol, é importante dizer uma coisa, né? A comissão, ela tem muito trabalho que eu chamo de trabalho invisível, né? Que ele não aparece para a advocacia, né? Então, nós somos instados a todo tempo a atender a imprensa. Então, a gente acaba atendendo a imprensa, fizemos vários atendimentos ao longo desses últimos 6 meses, né? A gente também tem um trabalho de atender as demandas tributárias das subseções que surgem, então a gente elabora pareceres para isso.
Às vezes nós somos instados pelo Conselho da OAB São Paulo a emitir algum parecer temático da nossa comissão, e aí nós somos obrigados a fazer o parecer e depois relatá-lo dentro de uma sessão do Conselho. Essa é a parte invisível da comissão que praticamente ninguém vê, né? Nós temos que atender também, né, a diretoria da OAB São Paulo também, né? Agora, tem um trabalho que é super difundido, nós temos os grupos de estudos temáticos em várias áreas, vários congressos realizados, reuniões de trabalho, palestras também que a comissão realiza. Estamos elaborando nesse exato momento uma cartilha para a advocacia para apresentar todas as mudanças tributárias no contexto da advocacia. Então, para nortear o advogado que trabalha sozinho, o advogado que está formatado como pessoa jurídica, o advogado que presta serviços para pessoas físicas, o advogado que só presta serviços para pessoas jurídicas. Tem todas essas alterações tributárias vão influenciar também nos escritórios, e é a nossa missão, né, trabalhar e apoiar a advocacia nesse momento de relevantes alterações. Nossa, que bacana, porque faz parte até de agregar o estudo que a pessoa tem na faculdade, né? Mas aí na atuação prática, realmente, no dia a dia. Muito interessante, doutor. Parabéns para a comissão. Obrigado. Muito legal esse trabalho. E considerando que o direito tributário, assim como o senhor falou, atravessa vários ramos do direito, né? Como que a comissão tem atuado em parceria com outras comissões, tanto internas da OAB São Paulo, como também entidades externas? Bom, primeiramente, né, a gente tem um trabalho muito próximo aqui neste ano. Esse ano, Carol, foi um ano assim, a advocacia estava aguardando a Comissão de Direito Tributário, assim, o movimento da Comissão de Direito Tributário. Então, a diretoria da OAB São Paulo percebeu isso, nós também percebemos. Então, nós tivemos, assim, este ano uma intenção de fazer o máximo possível. Então a gente foi fazendo, a gente está acostumado com o trabalho de ordem, né? E entregando tudo aquilo que daria algum efeito imediato e colocaria a advocacia ali dentro de um ponto. Olha, a comissão e a OAB São Paulo, a Comissão de Direito Tributário e a OAB São Paulo estão sim olhando para a advocacia nesse momento sensível. Essa era a intenção primeira, e a gente, graças a Deus, nós conseguimos atingir este objetivo. Mesmo assim, a gente tem trabalhos em parceria, neste exato momento em andamento, com a Comissão de Comércio Exterior, cujo presidente é o Dr. Luiz Carlos Timonoves, e também com a Comissão de Direito de Família, né, que é presidida pela doutora Silvia, né? Então, nós temos um projeto conjunto chamado Lab Perplan, e uma vez por mês os temas estão conectados, né? Os temas jurídicos estão conectados entre as três comissões. Existe um encontro presencial aqui na sede da OAB São Paulo, a advocacia como um todo é convidada. A gente sempre traz um palestrante de renome sobre os temas que pretendemos abordar. Ali há uma discussão de 2 ou 3 horas, e então este é um trabalho que a gente faz conectado com as comissões, mas tantas outras coisas, né? Recentemente fomos instados pela Comissão de Direito Previdenciário com relação ao tema honorários de sucumbência. Então, acabamos atendendo lá também a presidente Josiane e assim por diante. Eu disse tudo isso para dizer o seguinte, né? Nós pretendemos, sim, fazer um trabalho cada vez mais próximos às demais comissões. Que legal, muito bacana. E como que a comissão tem atuado, né, em apoiar a advocacia tributária diante aí das constantes mudanças legislativas e jurisprudenciais? Uma das formas que a comissão pretende ajudar é fazendo a difusão deste conhecimento, né? Então, só para ter uma ideia, né? Nós fizemos alguns encontros sobre reforma tributária já este ano. Estamos com um grupo de estudos de reforma tributária em andamento. Essa semana nós já tivemos uma reunião desse grupo de estudos. Amanhã, eu sei que aqui é gravado, né? Mas assim, amanhã teremos uma reunião da Coordenadoria de Contencioso Tributário, também é uma reunião de estudos tributários. Na próxima sexta-feira, né, que é o dia 2 de outubro de 2025, nós teremos um evento para tratar de temas relevantes do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Vários julgadores estarão presentes na OAB São Paulo para esse evento. Então, é dessa maneira que a gente contribui aí com a advocacia, difundindo conhecimento na área tributária.
Legal. E, assim, eu preciso confessar para vocês que eu fiquei um pouco surpresa quando eu soube da notável produção acadêmica da comissão. Então, assim, tem vários livros coletivos publicados que reúnem contribuições de diversos autores. Conta um pouquinho isso pra gente, doutor. Esse é um projeto. Primeiro, a gente começou o trabalho da comissão, viemos fazer uma reunião aqui na Secretaria de Comissões e ficamos sabendo, Carol, que nós tínhamos a possibilidade de escrever um livro, né? Um livro pela comissão e que tem uma editora parceira aí da OAB São Paulo. Bom, quando eu coloquei isso em pauta para a diretoria da comissão, aí nós resolvemos, olha, vamos então tentar, né? Porque também não é tão fácil assim essa organização, mas vamos escrever um livro na área de reforma tributária, de contencioso tributário e também de transação tributária. E aí nós conseguimos, né, fazer essa produção, já enviamos para a editora, então teremos este ano ainda a publicação de 3 obras escritas, né, por professores renomados, mas muitos dos artigos aí por membros da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo, e especificamente o livro sobre transação tributária nós concedemos para as procuradorias do Estado de São Paulo e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a possibilidade de eles, procuradores que também são advogados, mas advogados da advocacia pública, né, que também escrevessem. São temas que eles estão vivendo no cotidiano dele, né, e nós contribuintes também estamos vivendo, nós da advocacia tributária também, então terão artigos lá também de procuradores. Que legal, isso contribui, né, com o conhecimento sobre o tema e também dá visibilidade aos novos talentos aí da nossa advocacia, né? Muito legal. Sem dúvida. E quais são, assim, os próximos passos da comissão para fortalecer o diálogo institucional, então, com os órgãos do governo e com a sociedade? Isso é um trabalho que a gente já iniciou, né? Então, falando, por exemplo, né, só para dar exemplo, nós somos chamados por entidades de classe a participar de debates. A gente tem participado, Carol, nós não nos furtamos absolutamente nada, né? Todos os compromissos que tivemos institucionais que envolveram a Comissão de Direito Tributário, a comissão estava lá presente, ou estava eu, ou estava a Fabiana Carsoni, a vice-presidente da comissão, ou estava algum membro da comissão de algumas das coordenadorias, né? Então esse é um trabalho que a gente já faz. Essa semana passada o doutor Marcelo Molina nos representou na Assembleia Legislativa, né, a pedido do nosso presidente Leonardo Sica. Há tempos atrás aí, houve uma reunião também no Tribunal Regional da Terceira Região. A doutora Maria Rita Ferragutti, o Eduardo e o secretário-geral da comissão, o doutor Eduardo Pugliese, estiveram nesta reunião. Tantas outras situações aconteceram, então assim, esse diálogo está acontecendo, precisa ser fortalecido. Eu e o doutor Luiz Carlos, estivemos pelo menos aí 4 vezes na PGFN ou na Procuradoria-Geral do Estado, tanto para dialogar sobre os pontos de do Instituto da Transação Tributária, para buscar juntos, né, um aperfeiçoamento aí dessa política pública, né? Então, o que está a nosso alcance, nós não nos furtamos, né? A gente tem realizado em prol da comissão e da sociedade. E como a comissão ela tem atuado e se posicionado em relação aos temas polêmicos dentro da área de atuação? A nossa atuação nesse aspecto, Carol, ela é um pouquinho limitada, mas sempre que provocados, né, nós nos manifestamos, tá? Então, recentemente, a Associação Comercial de São Paulo nos convidou para participar de um manifesto sobre o projeto de lei que trata da reforma sobre a renda no Brasil. Isso foi levado para a diretoria da OAB São Paulo, houve um debate no âmbito do Conselho. O Conselho entendeu que nós deveríamos atender parcialmente a essa provocação, né, da Associação Comercial de São Paulo. Fizemos o relatório, depois foi transformado em nota técnica e que será publicada aí nos próximos dias. Então, é uma comissão que
tem cumprido, na minha visão, e acho que na visão da sociedade também, da advocacia tributária, suas funções. E agora vamos abordar um pouquinho sobre um tema que é muito importante, mas é delicado, que é a defesa das prerrogativas dos advogados, né? Como que a comissão está atuando na defesa das prerrogativas dos advogados tributaristas diante dos órgãos fazendários e do Poder Judiciário? Muito legal, Carol. Esse tema que você traz, a advocacia tributária, a impressão que se dá, né, dentro da própria área é que é uma advocacia de poucos advogados. E ela não é uma advocacia de poucos advogados, pelo contrário, ela é uma advocacia também de muitos advogados e advogados que lidam diariamente com o poder público, né? Então, enxergando este ponto e também tomando conhecimento de violações às prerrogativas da advocacia tributária, nós procuramos, acho que ainda no primeiro semestre, maio, junho, mais ou menos, nós procuramos a presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB São Paulo, doutora Cláudia, a quem agradeço mais uma vez, e solicitamos uma vice-presidência da comissão focada na advocacia tributária. E aí eu fiz um convite para o presidente, atual presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Pinheiros, que é o doutor André Félix Ricota. Ele assumiu este compromisso e hoje, no âmbito do Estado de São Paulo, ele é o vice-presidente de prerrogativas Para os advogados tributaristas. Para os advogados tributaristas, a quem agradeço bastante, porque assumir um compromisso dessa envergadura é realmente pela característica, né, de alguém que está de fato querendo servir a advocacia e a sua profissão. Isso é muito interessante, né, doutor? Porque nós temos já a comissão de prerrogativas, mas quando a gente tem um olhar específico para um ramo de atuação, né, de quem convive diariamente, então isso é um olhar mais delicado, um olhar mais carinhoso, assim, para cuidar dos nossos advogados, né? Sem dúvida, até porque, por exemplo, o advogado é uma característica. O advogado tributarista, a audiência não faz parte do dia a dia dele. Então ele não vai ter violações das prerrogativas naquele contexto. Mas, por exemplo, ter vistas de um processo antigo ainda e que eventualmente ele está sendo cerceado no seu direito de acessar um processo onde ele está constituído, é uma coisa muito específica, e esses processos administrativos, muitas das vezes, eles não estão, obviamente, digitalizados ainda. A gente está lidando com órgãos absolutamente fechados e assim, só tendo uma atuação e experiência na área tributária que você consegue entender esses meandros e ter uma atuação mais efetiva em prol da advocacia tributária. E tiveram muitos chamados, doutor, desde o lançamento desse projeto? Então, a gente ainda está divulgando, tivemos poucos chamados, Carol, mas assim, nós precisamos de fato, e aí é uma coisa que faremos, né? Já nas próximas semanas. A gente já divulgou esse projeto, uma boa parte da advocacia já sabe que nós temos ali uma vertente de prerrogativas dentro da OAB São Paulo para atender a advocacia tributária, mas sem dúvida nenhuma isso precisa ser mais difundido. E conversando aqui nos bastidores, eu fiquei sabendo de um spoiler sobre o Congresso de Direito Tributário que vai acontecer esse ano, em novembro, né, se eu não estiver enganada, que a comissão organiza anualmente. Então, a gente quer saber um pouco do spoiler sobre o que a gente pode esperar dos palestrantes, do evento. Conta pra gente um pouquinho, doutor. Claro, Carol. Muito obrigado por tocar neste assunto. Antes disso, Carol, eu preciso comunicar também um evento que acontece dias antes, né? Então, no dia 16 de outubro, aqui na OAB São Paulo, vai ter um evento de um dia inteiro sobre transação tributária, onde os procuradores da Fazenda Nacional e também da Procuradoria-Geral do Estado estarão aqui trazendo para nós todo o panorama sobre as transações, os novos editais das transações tributárias publicados. Então, já fica aqui o convite para toda a advocacia para que participem. E aí, nos dias 13 e 4 de novembro, acontece o grande congresso de direito tributário da OAB São Paulo. É uma oportunidade, Carol, ímpar para que toda a advocacia do Estado de São Paulo e do Brasil inteiro participem. São 2 dias assim, muito intensos, de difusão de conhecimento, em grande parte
no contexto ali da reforma tributária, mas painéis relacionados ao contencioso tributário, painéis relacionados à transação tributária também. Professores dos mais renomados aí no campo de atuação, né, no direito tributário. Então, fica aqui desde já, me permito fazer um convite para toda a advocacia do Brasil, para que se inscrevam e apareçam esses congressos, aliás. É um serviço muito interessante que a OAB presta, porque a gente sabe, existem vários institutos, organizações, associações que fazem esses congressos. Nem sempre, Carol, os preços são acessíveis e ele está formatado de uma maneira muito parecida com o que já é oferecido dentro desses congressos, mas será dentro da OAB São Paulo por um valor módico e que pode ser pago mediante um cashback da anuidade que você, advogado, já paga. Nossa, que legal. E além do congresso, doutor, tem alguma outra proposta inovadora em andamento que o senhor pode já compartilhar com a gente? Nós, assim, não tem... Assim, o que nós pretendemos fazer agora em fevereiro, né, o que está mais próximo, ideias e projetos, nós temos os mais diversos aí para colocar em tração, né? Mas a gente quer fazer um congresso em fevereiro ou março, também de direito tributário, falando sobre a implementação da reforma tributária, mas não com advogados, né? Então, o que a gente vê no mercado? Advogados falando para advogados sobre a reforma tributária. E tem muito assunto, né? Nós temos toda uma alteração no sistema tributário nacional, nós temos a Lei Complementar 214 em vigor desde janeiro e o PLP 108, que está por ser aprovado, né, no Congresso Nacional, e aí teremos ainda mais conteúdo aí de difusão. Mas a gente está organizando um evento em que a gente vai trazer a Receita Federal para dentro da OAB São Paulo, a Procuradoria também, secretarias de Fazenda, aquelas pessoas que estão na linha de frente da implementação da reforma tributária no contexto das administrações tributárias, para a gente olhar a reforma não só no ponto de difusão de conhecimento, pontos de legalidade, melhoria, inconstitucionalidade, mas sim na questão operacional da reforma tributária, como de fato está, como estão esses bastidores. Então, este também, na minha visão, ele é sim um projeto inovador, porque é você fazer um congresso sobre tributário, sobre reforma tributária, mas sob uma ótica diferente, que é a ótica de operacionalização da reforma na prática. E aumentar, né, daí esse olhar, né, essa visão sobre o tema. Muito legal, doutor. E eu já fiquei ansiosa para participar de vários eventos aqui que a gente conversou. E agora, para os jovens advogados que estão aí nos acompanhando, eu gostaria de saber se há espaço para eles dentro da sua comissão, qual o papel que eles podem desempenhar. Sem dúvida. Para você, jovem advogado, advogada que queiram participar da comissão, dentro do site da OAB São Paulo tem um espaço para inscrição dentro da Comissão de Direito Tributário. Você vai se inscrever, você será nomeado um membro efetivo da comissão e, sem dúvida nenhuma, nós precisamos de voluntários para nos ajudar. Se você levantar a mão e se colocar à disposição para trabalhar pela comissão, o espaço estará absolutamente aberto. Aliás, esse é o tom, né, inclusive, da direção da OAB São Paulo. A OAB está aberta para todos. Porque, como vocês puderam ver, a OAB compartilha muito com essa parte de capacitação. Então se você é recém-formado, de qualquer idade que for, né? Às vezes está um pouco, assim, acanhado de vir participar, mas você vê quanta coisa tem para aprender, né? E até para atualização também, né? Assim, então isso é muito legal, ver na prática, né, tudo isso. E muitos desses eventos, é importante dizer, Carol, são eventos que acontecem online. Então, ontem foi o 5º dia do grupo de estudos sobre a reforma tributária. Grandes professores, né, vindo dar essas aulas para a advocacia, e é um webinar. Então, o advogado que está lá na subseção de Jales, às 7 horas aqui da capital, ele também tem a oportunidade de participar em tendo interesse. Que legal. E quais são, assim, os desafios enfrentados atualmente pela comissão, doutor? Os desafios, na verdade, é tentar se manter atualizado com o volume, né, dado o volume de alterações legislativas na área tributária. Porque veja só, Carol, além de todas as alterações que estão acontecendo, nós temos os julgamentos dos tribunais
que não param de acontecer com relação aos temas que a gente já vem trabalhando ao longo dos últimos anos, né? Então, o grande desafio hoje do advogado e da advogada que atuam na área tributária é se manter atualizado. Então, assim, existe, sem dúvida nenhuma, uma necessidade de nós, para que tenhamos uma boa condução, a gente consiga priorizar, né? Saber priorizar bem aquilo que precisa ser objeto de estudo naquele momento. E para a gente finalizar, como que os advogadas e advogadas que estão nos acompanhando hoje e ficaram interessadas em participar das atividades da comissão podem fazer para ingressar, doutor? Bom, primeiro, entrar no site da OAB São Paulo, lá tem um espaço comissões, faça a sua inscrição. Você vai, às vezes demora 15 dias, 20 dias, você vai ser respondido. Lá tem, provavelmente você vai ter que fazer um upload do seu currículo. Isso será avaliado, mas esse não é o critério para que você entre na comissão. Então se inscreva, é muito provável que você seja nomeado um membro efetivo. Após isso, para acompanhar os eventos da comissão, acesse Direito Tributário OAB São Paulo dentro do Instagram, procure também a comissão dentro do LinkedIn, todos os eventos estão lá devidamente publicados e depois que você já estiver nomeado membro efetivo da comissão, você também pode solicitar que você entre nos grupos de WhatsApp, que ali as coisas acontecem de maneira simultânea e você fica sabendo de tudo. Dr. Eduardo Correia, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo, foi um prazer receber o senhor aqui hoje. Muito obrigado, Carol. Eu quero só, Carol, por justiça, fazer um agradecimento muito especial, então, para finalizar mais essa edição do Comissões em Ação. Quero fazer um agradecimento muito especial a todos que contribuem dentro da Comissão de Direito Tributário, de uma maneira muito especial a doutora Fabi Carsoni, ao doutor Edu Pugliese, a Camila Tapias, a Maria Rita Ferragutti, Galderize, a Suzy Hoffman, Marcelo Molina, Daiane Cavalcante, Rebeca Freire, enfim, essas são as pessoas que têm contribuído de maneira mais ativa, mas nós temos tantas outras pessoas que estão por trás da comissão e também nos ajudando. Obrigado a cada um de vocês, ao Dr. Luiz Carlos, que eu falei várias vezes aqui também, né? Obrigado a cada um de vocês. Sem esse trabalho, sem esse empenho, não seria jamais, né, nós alcançaríamos tamanho resultado que a comissão tem alcançado aqui ao longo do ano de 2025. Meu muito obrigado. Afinal, a OAB São Paulo é uma grande família, né, doutor? E esse foi mais um fim de episódio do podcast Comissões em Ação. Se você gostou, compartilhe com seus colegas, siga os nossos canais digitais e fique por dentro de tudo que a OAB São Paulo tem feito aos advogados, advogadas e pela sociedade. As comissões são o coração pulsante da ordem e você faz parte disso. Até o próximo episódio.